Muito boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do livro de Gênesis. Estamos estudando as profecias, olhando para as histórias do passado, as histórias do Gênesis. No estudo de hoje, nós veremos a história da Torre de Babel. Um estudo muito intrigante, muito interessante, onde nós veremos como o acontecido no passado está ou vai se repetir nos próximos dias, meses ou anos, pouco antes da segunda vinda de Jesus. Para nós iniciarmos nosso estudo, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo e a irmã Marinalda vai orar por nós, por favor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom. O Senhor tem enviado o teu Santo e bom Espírito para que ele possa fazer diferença na nossa vida, nos corrigindo, nos ensinando, nos capacitando e iluminando pessoas como várias pessoas que nós conhecemos, que dão estudo bíblico para nós que nós possamos te compreender cada vez mais. Nos ilumina, ó Deus, para que nós possamos viver os princípios que te agrada. Nos prepara, Senhor Deus, para a tua volta. Abençoa todos que vão assistir esse programa de uma maneira especial, o Johan, Senhor. Abençoa de uma maneira também especial ao bem, esse bebezinho que precisa das tuas mãos poderosas, ó Deus. Te entregamos ele nas tuas mãos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Então, o estudo de hoje, nós veremos uma história que explica algumas coisas além daquelas que estão na superfície, ok? Nós vamos recapitular como, após o dilúvio, né, um juízo realizado por Deus, ele decidiu, por misericórdia, dar um fim àqueles que não aceitaram a salvação. Misericórdia por quê? Porque eles, com o pecado e a maldade em prática, sem fim, e com isso no seu pensamento, eles destruíam os demais, se destruíam a si mesmos e destruíam o planeta. Então Deus, por misericórdia, sim, levou eles ao juízo e à destruição. Passou um tempo, Noé e sua família receberam uma ordem, eles cumpriram. Então veio novamente um grande número de pessoas e decidiram construir uma torre, uma enigmática construção, e nós vamos ver o que isso tem a ver com o que estamos vivendo nos nossos dias, tá bom? Vejamos então uma recapitulação rápida do que nós vimos momentos antes do dilúvio. Satanás teve o objetivo de aniquilar qualquer candidato a descendente de Eva que se tornaria o Messias, pois ele sabia que dali viria a destruição, né, dele. Então, o que nós estamos querendo dizer com essa recapitulação é que ele teve sucesso na empreitada de levar os antediluvianos ao pecado e à maldade. Então, a descendência de Deus, da família de Deus, os filhos de Deus praticamente foram extintos e só ficou Noé e a sua família. Porém, Deus estava no controle, né? Parecia que quem estava vencendo seria Satanás, mas como Deus tem o controle da história, Deus permitiu de que o mundo e os seus habitantes não chegassem a um fim que Satanás tinha predito, a destruição. Deus destruiu para dar uma nova chance e uma nova oportunidade. Porém, o ser humano, com a vida encurtada, posteriormente ao dilúvio, devido às novas condições ambientais, eles cresceram e formaram um novo grupo, novamente duas famílias, né? Duas vertentes, os que confiavam em Deus e os que o rejeitavam. Então, nós vemos que novamente entra em cena Satanás, desdobramento de Gênesis 3,15. Eu queria que você sempre se lembrasse. A história da Torre de Babel e as aplicações que nós faremos do futuro
são um desdobramento de Gênesis 3,15. Quem vai vencer agora? A semente de Deus ou a semente de Satanás? Qual das duas descendências vai fazer quais escolhas no episódio da Torre de Babel? Ok? Então, abramos nossas Bíblias, eu já coloquei o texto aqui. Quem tiver à mão, sempre é bom que compare com a versão que tem, ok? No livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 18 e 19. Perdão, 18, 24 e 27, falando da descendência de Noé. A Bíblia diz assim: E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Parece difícil de entender, mas creio que os que são pais poderão concordar comigo. É lógico que a Bíblia não vai contar todos os detalhes e todas as características desses 3 filhos de Noé, mas ele vai dizer que ele vai definir o destino, tá, de esses 3 filhos. É como se ele estivesse fazendo e dando uma profecia. Então, conhecendo as características dos 3, cada um deles confirmou uma decisão, seja para o mal, no caso de Canaã, né? Ele viu seu pai nu, ele poderia ter evitado isso, isso era uma afronta, né, para a dignidade do pai. Então, é como se essas palavras fossem uma última advertência. Filho, se você continuar assim, vai ocorrer isso com você. Seu caminho será esse, seu fim será a morte. Então, o que, na verdade, Noé está fazendo, inspirado por Deus, é descrever o que ia acontecer com as famílias que viriam após a descendência desses 3 dos seus filhos. Mesma coisa, muitos anos depois, Jacó faria com seus 12 filhos. Ele não estava sentenciando ou predestinando eles para um determinado fim. Ele estava descrevendo o fim deles se eles continuassem a ter as mesmas decisões que estavam tendo até o momento de proferidas aquelas palavras. Então, percebam que Deus sempre vai tentar salvar todos os seres humanos, por inúmeras oportunidades de diversas maneiras. E o que Deus está fazendo aqui, através de Noé, é descrever a tendência que muitas das famílias seguem por causa das decisões erradas. Tá? Então, não vejam isso como uma predestinação, apenas Sem era escolhido e os outros 2 eram rejeitados. Não, os outros 2 tiveram as mesmas oportunidades que Sem, porém, eles decidiram para o mal e decidiram fazer parte da família, da semente de Satanás. Apenas uma recapitulação bem rápida aqui, tá? Para entender de onde surgem os povos, de onde surgiram as línguas, né? Se estamos falando da Torre de Babel, então isso a gente vai conectar um pouco sobre isso. Vejam que os filhos de Deus, né, são os descendentes de Sem, ok? E aí vem uma linhagem: Assur, Leão, Lude, Selá, Eber, Peleg, Reu, tem uma série de descendentes e filhos, até o momento que chega Terá, aqui embaixo, ok? Terá teve 3 filhos, Arã, Naor e Abraão. Por que eu estou trazendo aqui Abraão? Nós vamos ver, junto com a história da Torre de Babel, uma situação muito particular de alguém que será convidado a sair de Babel, a sair de uma região pagã, de Ur dos Caldeus. Então, Arã foi pai de Ló, Naor de Betuel, e Abraão foi pai de Isaque e de Ismael. E aqui por isso que nós temos que Ló era sobrinho de Abraão.
tá? Os filhos de Ló foram Moabe e Amon. Por isso surgiram os povos que posteriormente se tornaram inimigos do povo de Deus, os Moabitas e os Amonitas. Betuel, pai de Labão, e como vocês sabem, né, Isaac era irmão de Esaú, tá? Aqui tem uma linha errada. E o filho de Isaac foi Jacó. Por isso que muitas descendências, né, muitos anos depois, muitas gerações depois, os judeus são conhecidos como semitas, por causa da linhagem de Sem, ok? E até hoje, né, há uma correlação com os semitas, tá? Estamos falando do povo de Israel, o povo hebreu. Vamos descrever bem rapidamente aqui de onde surgiram os inimigos, os que posteriormente se tornariam os inimigos do povo de Deus. Tenham sempre em mente, duas famílias, dois povos inimigos do povo de Deus. Gênesis 10 vai descrever de que os filhos de Cã foram Put, Misrante, Canaã, Cush. E aqui tem todos os filhos, e a maior parte deles foi filhos de Canaã, né? Os Aveus, Arqueus, Gigazeus, Amareus, Arvadeus, Amuteus, Sidom, Cineus, etc. Algo que traz aqui conexão com a história da Torre de Babel é que o filho de Cush, mais destacado para o mal, foi Nimrod, aqui onde está passando meu mouse. Nimrod teve 3 filhos, Babel, Azur e um nome que eu não consegui anotar aqui, mas de Nimrod surgiu a liderança para construir a Torre de Babel, ok? E de Azur, o filho de Nimrod, surgiram os assírios, que posteriormente foram os inimigos de Israel, assim como de um dos outros filhos, os filisteus. Então percebam como o inimigo já estava plantando sementes de nações que posteriormente tentariam o quê? Aniquilar, destruir, paganizar a linhagem que impediria a chegada do Messias. Quais são as famílias de Jafé? As famílias de Jafé são Gomer, Javá, Tubal, Madai, Meseque, Magog, entre outros nomes. Destacamos aqui que de Madai surgiram os Medos e de Tirás surgiu a nação de Tiro, ok? De Javá, né, o seu filho Quitim foi povoado pela sua família na região do Chipre, e ali surgiram os primeiros romanos, que posteriormente se tornariam também novamente opressores do povo de Israel. Então percebam essa característica de Deus descrever as linhagens para diferenciar as famílias inimigas da família de Deus, tá? Então, quais se tornaram os inimigos de Israel? Os moabitas, amonitas, filisteus, assírios, os gregos, os medos, os persas e muitos anos depois os romanos, ok? Então, o objetivo do inimigo, através dessa luta, né, que durou vários e vários séculos, tanto para chegar em Canaã, quanto para manter, né, a posse daquelas terras e posteriormente tentar se manter como uma monarquia estável, durou séculos e séculos. Vejam o que Gênesis 9, 1 e 7 diz. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, não sei se você se lembra, no nosso segundo estudo, nós vimos que Deus deu a mesma ordem, por não dizer a mesma, né, muito parecida, que Deus deu a Adão: multiplicai, frutificai e enchei a terra. Há uma bênção no aspecto de que essa multiplicação não geraria doenças, né? Porque novamente se casaram no início filhos, primos, irmãos, etc. Posteriormente, né, o metabolismo, o meio ambiente, tudo configurou, e Deus também operou para que o pecado fosse contido, né? E de alguma maneira pessoas que não conheciam a lei de Deus tivessem noção do certo e errado para evitar uniões ilícitas entre irmãos, entre primos, etc., né? Mas
há uma conexão entre o mandamento dado a Adão e o mandamento dado a Noé neste momento, tá? Então, a ordem de Deus para o povo, né, dele, para a sua família, era que os descendentes, né, os seus descendentes, se espalhassem na face da terra. Aqui tem um detalhe bem interessante, tá? Então, o propósito de Deus é que as pessoas vivessem distantes umas das outras, nós estamos dizendo distâncias continentais, né? Mas ele não queria, não pretendia que as pessoas se aglomerassem, ok? Depois do dilúvio, a ordem foi: habitem a terra, povoem, né? Progridam, se espalhem, cultivem e se alimentem do seu trabalho. Deus nunca teve o propósito de unir, aglomerar, criar grandes centros, grandes populações, grandes cidades, metrópoles, porque vocês sabem, talvez melhor do que eu, quais são as características desses centros em termos de oportunidade para o mal, para o pecado, para a prática. E o primeiro exemplo da não obediência a esse mandato divino foi a Torre de Babel. A Torre de Babel, as pessoas se uniram, formaram uma cidade e ali eles decidiram criar uma torre, tá? Então Deus nunca quis que as pessoas nesse planeta Terra morassem em cidades, ok? E nesse aspecto nós já podemos pensar, e o que será que Deus pretende para nós nos últimos dias? Para a nossa segurança, inclusive, né? Para o nosso preparo para o reino dos céus, ok? Então, vamos falar agora a respeito de um homem muito mau, perverso, e pensava e maquinava apenas o mal. O construtor da Torre de Babel, aquele que idealizou, né? O seu nome era Nimrod, cujo nome significa rebelião. Imagine vocês, um pai que escolhe dar o nome ao seu filho com o significado de rebelde, rebelião. Qual será o fim, né, dos planos e projetos de um filho que tem esse nome? E a maior amostra de que aconteceu com esse filho é a Torre de Babel. Então vejam que é muito importante a influência dos pais na estrutura de uma família e como alguém, mesmo que em outra circunstância, pode sair da família dos ímpios e mudar de lado, né? Assim como ocorreu com Raabe, Ruth, estavam numa linhagem da família dos homens e eles aceitaram o chamado de Deus e passaram de uma família para outra. Então, quão importante é a liberdade que ainda Deus outorga para todas as pessoas para mudarem de lado. O convite sempre será: deixe a família, né, que segue o inimigo e venha fazer parte do povo de Deus, da minha família, né, de crentes, daqueles que confiam na minha palavra, é o que Deus diria, tá? Então, leiamos a Bíblia. O que diz Gênesis capítulo 11, já falando e entrando em cheio o estudo da Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então, primeiro ponto, havia uma mesma língua e todos se reuniram, se aglomeraram e fizeram moradia numa planície. E disseram uns aos outros: Eia, passamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre. Vocês perceberam? Eles estavam indo contra o mandato de Deus de se espalharem, se aglomeraram e disseram: vamos construir uma cidade. Primeiro erro. Segundo erro, construir uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Vocês perceberam como eles foram na direção oposta do mandato de Deus dado a Noé e a sua família?
e que o estilo de vida de Noé e os seus descendentes, os semitas, era diferente ao estilo de vida desses que construíram a Torre de Babel. Os homens queriam se aglomerar, construir uma cidade, uma torre. Os filhos dos homens queriam construir uma grande capital, monumentos, que falassem a respeito do seu engenho, da sua inteligência. Porém, quem estava por trás, incitando tudo isso, era Satanás, incitando a desobediência e uma rebelião descarada contra os mandatos de Deus. E aqui nós vemos uma ilustração apenas, né? Talvez como terá sido essa construção, nós não sabemos, mas elas é um monumento de rebeldia contra o mandato de Deus. Qual era o objetivo da construção da Torre de Babel? Edificar um monumento, uma torre a mais alta possível para salvar de um novo castigo, porque na mente deles estava muito vívida a história do dilúvio. Os pais, né, que se salvaram, contaram para os filhos dos filhos e assim por diante, de que Deus castigou o planeta com água. E se eles sabiam que estavam em rebeldia, vejam quão maquiavélico, né? Quão rebelde é o pensamento deles. Eles pensaram: eu estou fazendo o que Deus não quer, me aglomerando, eu estou querendo construir algo para fugir de um castigo que eu tenho certeza que Deus pode enviar. Se Deus castigou os antediluvianos, e eu estou em rebeldia contra Deus, então ele pode enviar novamente um dilúvio. Mas para eu me livrar desse castigo, eu vou construir uma torre. Então veja que é planejamento do mal, planejamento contra o mandato de Deus. Será que nós vemos isso acontecendo no nosso tempo? Será que as pessoas hoje estão errando porque não sabem que estão errando? Ainda existem essas pessoas, né? Mas tem muitas que planejam mal, assaltos, roubos, né? Violência, guerra. Então, a rebelião desses homens naquela época era tal que eles sabiam que o castigo poderia vir e queriam fugir dele. Então, eles queriam chegar tão alto que queriam uma maneira de explicar por que, talvez, né, e de onde veio tanta chuva. Imagine vocês, os cientistas que começaram a se formar naquele momento, os engenheiros civis, né, aqueles, né, os primórdios, que fizeram essa estrutura, e os cientistas do tempo, né? Vamos investigar, vamos chegar até as nuvens para ver de onde surge a água, como funciona isso, o que ocorre, por que se formam as nuvens e de onde vem a chuva, porque a chuva já começou a acontecer de uma maneira que não acontecia antes do dilúvio, certo? Então, quando as pessoas se aglomeram e se juntam, infelizmente ocorre o quê? A rebelião e a apostasia. Você já viu aquele ditado, né? Você nunca faria de errado sozinho ou algo que você faria com muita facilidade em grupo. É a mesma coisa. Na cidade, as coisas para o mal têm uma tendência e uma facilidade para ocorrerem. E Deus sabia disso e Deus queria evitar isso para qualquer descendente de Noé. Gênesis 11, 5 a 7 diz: então, e aí sempre vem, né? Uma ação do inimigo, uma escolha deliberada e rebelde do homem, e Deus, sabendo de tudo isso, vendo e não sendo pego de surpresa. O que fez Deus? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, ou seja, se juntaram, tem um único objetivo, e todos têm uma mesma língua. E, aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, tem alguns trabalhos científicos na área de linguística que chegaram à conclusão de que antigamente existia apenas uma única língua, tá? Então, esse trabalho foi desenvolvido por cientistas que não são criacionistas, né? Então, isso vem comprovar uma história relatada no Gênesis. Então, eles pegaram as diversas línguas, né? As ramificações, as famílias, né? De línguas, por exemplo, as línguas, né? Francês,
espanhol, romeno, português, elas vêm do latim. De onde vem o latim? Aí eles foram rastreando, né, até chegarem numa árvore cujo tronco seria uma única língua, apenas como comprovação do que a Bíblia descreve, que no passado existia apenas uma única língua. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Ou seja, tinham todas as condições favoráveis para atingirem seus objetivos maléficos, estando todos unidos e com uma mesma língua. Qual foi a decisão? Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. A resposta de Deus foi sutil, mas foi brilhante. Não castigou com água, não enviou fogo, não foram destruídos, mas eles já tinham pouco tempo de expectativa de vida comparada com os antediluvianos. Por isso, eles não precisaram mais do que um toque divino na língua de cada um desses seres para que explodissem em quê? Em línguas que permitiram que eles parassem com essa construção. Então, Deus novamente descende, né, para olhar, verificar, investigar os fatos da mesma maneira que Deus fez com Adão e Eva. Vocês se lembram que Deus desceu e disse: Adão, onde você está? Eva, o que você fez? Agora Deus está descendo e não está fazendo uma pergunta individual para todos, mas Deus está investigando, Deus está avaliando antes de emitir um julgamento e antes de dar uma sentença. Aqui tem uma pergunta que chegou pelo chat. A ordem de Deus de se espalhar pela terra seria para que toda a terra fosse cultivada e cuidada pelo homem? Naira, talvez seria um pouco arriscado dizer que toda a terra seria cultivada, porque ali, depois do dilúvio, apareceram cordilheiras, desertos, né? Regiões inférteis. Mas não creio que seria possível cultivar toda a terra, mas sim, a ideia era que eles se espalhassem, não com o intuito de ficarem sozinhos, ou cada um exposto, né, às intempéries, aos animais, não. O objetivo era que morassem, cada pessoa tivesse uma área para trabalho, para cultivo, né, para aprendizado com a horta, com a agricultura. Creio eu, vamos dizer assim, com uma ideia geral, alguns hectares, né, de separação entre a morada de uma família com a outra, de forma que eles pudessem se colaborar, né, pudessem se reunir, louvar a Deus, etc., mas um ajudando e colaborando o outro, mas não seria também ficarem distantes, né? Mas a ideia aqui seria que eles se espalhassem dessa maneira, não formando grandes centros, tá? Então, naquele momento Deus agiu e ele criou uma divisão de línguas. Ali Deus criou as línguas que posteriormente se tornariam as línguas que nós conhecemos hoje. Tá? Não estamos dizendo que Deus criou o espanhol e o português naquele dia, não. O que estamos dizendo é que Deus já permitiu que aparecessem línguas que posteriormente se adaptariam para o que hoje nós conhecemos como espanhol e português, por exemplo. Tá? Então, Deus criou, vejam que estamos analisando a decisão de Deus. Deus criou um sistema multilingüe e multifamiliar e multinações, ok? O propósito do inimigo é o quê? União de todos os povos, de todas as famílias, e o propósito de Deus aqui é o quê? Separação dessas famílias, múltiplas línguas e múltiplas nações. Nós não estamos dizendo que Deus não quer a união entre as pessoas. Não, não é isso, né? Estamos falando que para efeitos de comportamento global humano, o que Deus quer é que nós nos mantenhamos divididos em nações com culturas diferentes
e com identidades diferentes devido à língua diferente que nós possuímos. Por quê? Porque isso também é misericórdia. Se nós tivéssemos, todos os seres humanos, uma única língua, seríamos uma única nação, um único sistema global, nós faríamos o que os que construíram a Torre de Babel fizeram. Faríamos algo em rebeldia, um monumento, idolatria, teríamos uma religião totalmente desviada da verdade, um Estado avassalador, né? Enfim, o propósito é evitar que, como humanidade, cheguemos ao nosso fim mais rapidamente, tá? Então, esse é o propósito de Deus após o dilúvio, tá? Então, o resultado de uma única língua, cultura e língua seria o quê? Uma rebeldia, uma rebelião contra os mandamentos de Deus. Na sua sabedoria e misericórdia, Deus nos dividiu em nações, em línguas, para que nós pudéssemos ter objetivos diferentes, tá? Então, e lembrem-se dessa questão da aglomeração, tá? Formar uma única nação, um único sistema de governo, lembrem-se disso, que daqui a pouco nós vamos trazer isso como aplicação futura. Gênesis 11, 8 e 9. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O que está ocorrendo aqui? Babel é um nome que posteriormente daria origem à Babilônia. A Babilônia do livro de Daniel, que nós estudamos, que posteriormente seria destruída, mas voltaria à existência simbolicamente, não literal, no livro de Apocalipse, como Babilônia, ok? Então, Babilônia, Babel, é sinal de confusão, de rebeldia, de idolatria, de paganismo, de apostasia. Lembrem-se disso, tá? Então, continuamos nosso estudo. Qual é a condição que aparece aqui, então? Contraste, tá? Entre os que obedecem a Deus e os que são rebeldes a Ele. É interessante que após o relato da Torre de Babel, o capítulo 11 de Gênesis apresenta, na sequência, os descendentes de Sem. Dá uma olhada depois, né, como tarefa de casa, os próximos capítulos de Gênesis 11, você vai ver de que há uma descrição dos descendentes que representam os cordeirinhos, né, os filhos de Deus. E logo após a rebelião declarada dos filhos dos homens, né, aparece a descendência dos filhos de Deus. Então, justamente, né, após a história, aparecem as famílias com as suas descendências, justamente para separar e diferenciar. E aqui um comentário relacionado com as linhagens, né, sempre como desdobramento de Gênesis 3,15. Vejam que de Noé, né, passando por todos os patriarcas, passando por todos os seus descendentes até chegarem a Abraão, Deus escolheu um homem, né, para sair de Ur dos Caldeus, para deixar Babel, para abandonar Babilônia. E ali esse homem se tornaria o pai de uma nação muito próspera e abençoada, pai dos israelitas. Até que o momento chegaria o rei Davi, né? Então estamos destacando os ícones dentro dessa descendência: Abraão, o rei Davi, e posteriormente viriam todos os descendentes até o momento em que José viria ao mundo, tá? E eu estou vendo que alguém levantou a mão, por favor, pode fazer uma pergunta, Liliane. Levantei a mão sem querer aqui. Sem problema, sem problema. Continuamos nosso estudo. Então, qual é o objetivo das genealogias? Qual é o propósito delas na Bíblia? O que Deus queria mostrar desde Sete, né, passando por Noé, Abraão, até Jesus? O que ele queria mostrar é que ele estava no controle da história e que através da sua família, né, da sua semente, viria o Salvador do mundo. Então, Gênesis 5 apresenta a genealogia,
desde Sete, filho de Adão, até Noé. Gênesis 11 vai apresentar a descendência de Sem até Abraão. E Mateus 1 vai falar da descendência de Abraão até Jesus. Então, Deus estava mostrando passo a passo o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Cada um deles teve a oportunidade de decidir a favor de Deus, né? Para preservar a linhagem. Então, Deus queria mostrar que ele preservou a sua descendência até a vinda de Jesus. Se ele preservou, quer dizer que ele conseguiu ter vitórias. O inimigo não conseguiu eliminar a possibilidade da chegada de Cristo, tá? Por isso que quando Jesus vem, não há necessidade e não há nenhum registro de uma nova linhagem sendo descrita na Bíblia, ok? Então, como é que ocorre a escolha, né, de um homem especial? Vejam que Babel é o sinal de rebelião, rebeldia, e Deus vai aqui fazer o quê? Vai chamar um homem para deixar Babel, Ur dos Caldeus, a região de Babilônia, e para deixar um ambiente pagão e idolátrico. Tá? Então, agora vamos falar de Abraão. Gênesis 11:31 diz: E tomou Terã a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Interessante, né? Qual é a região do Ur dos Caldeus? Estamos colocando aqui. Quem está vendo o mapa, ela está na região entre o rio Tigres e o Éufrates, ok? Hoje, é localizado na região do Iraque. Naquela época, toda essa planície se chamava Mesopotâmia. Então, Deus chamou desse local pagão para sair e abandonar e o conduziu até a terra da promessa, até a Palestina. Um homem que depois seria chamado o pai da fé. Lembram-se de que quando em Daniel capítulo 2, os israelitas são deportados para a Babilônia, para qual região eles foram levados? Para a região de Ur dos Caldeus. Naquele tempo já não mais se chamava Ur dos Caldeus, já se chamava Babilônia, esta região aqui, tá? Então, Abraão vivia além do rio. Josué 24:2 diz, né, de onde são esses povos pagãos? De além do rio. Além do rio Éufrates estavam os babilônios. Atos 7:1-3 diz de que Abraão vivia na Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? É a formação entre duas palavras, meso, que significa entre, e pótamos, né, dois rios. Então, a Mesopotâmia é o local entre os rios Tigres e Éufrates, tá bom? Então, Deus, vejam que interessante, né? Não pediu para Abraão testemunhar da sua fidelidade no meio dos babilônios, no meio dos caldeus, perdão. Deus pediu para abandonar, para sair da grande aglomeração que já se encontrava naquela região, tá? Então, Deus tem planos específicos para os seus filhos. Há momentos onde Deus envia Jonas a uma grande cidade para testemunhar. Há outros momentos onde Deus chama para Abraão deixar uma grande aglomeração, uma grande cidade, tá? Então, nós precisamos em oração pedir quais são os planos de Deus para a nossa vida, né? Por que Deus o chamou para sair de Babilônia? Né? E eu, quando falo Babilônia, na verdade é de Ur dos Caldeus, que posteriormente seria Babilônia. Mas já estou fazendo uma projeção para o futuro. Em Babilônia, Satanás, né, em Ur dos Caldeus, Satanás estava corrompendo novamente a linhagem para eliminar a possibilidade da chegada do Messias. Naquele tempo, na época de Abraão, novamente, praticamente não havia nenhum homem fiel. Porém, Deus viu que havia um homem que era sincero e obediente a um Deus, ao Deus verdadeiro. Se Abraão tivesse ficado
em Ur dos Caldeus, quem sabe ele também teria se corrompido. Então aqui nós vemos o quê? Uma ação divina para o cumprimento da profecia. Se a profecia corria um risco de não ser cumprida, todos novamente serem corrompidos, Deus estava tomando a iniciativa de mudar o rumo da história a favor dele. Josué 24:2 diz: Então Josué disse ao todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais. De quem está falando além do rio? Da Mesopotâmia, né? Para lá do rio Tigres. Terã, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. O que Josué está fazendo é recapitular: olha, seus avós, seus tataravós moraram lá e eles eram desobedientes. Não se tornem desobedientes como ele. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, só para provar o texto que eu tinha mencionado anteriormente, tá? Qual era o propósito de Deus retirar Abraão de um lugar de confusão e rebeldia? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações. Deus queria destruir todas as nações que não faziam parte da sua família. Deus queria abençoar. Só que ele sabia que a bênção só poderia chegar através de uma família pura, de um povo santo, e não através de algo que ele, porque Deus nunca faria isso, né? Deus nunca obrigaria essas nações a adorarem ele como Deus verdadeiro. Então, o que Deus estava querendo era abençoar a toda a humanidade através da descendência de Abraão. E no fundo, estamos falando de quem? Quem seria o filho de Abraão, né, que abençoaria a humanidade inteira? Estamos falando do descendente de Gênesis 3:15, Jesus, que levaria a oportunidade da salvação para todos. Pois estes foram repartidos, né, as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre suas nações. Vamos falar um pouco de geografia aqui, tá? Para fazer um comentário importante aqui também. Se Deus retirou Abraão dessa região da Mesopotâmia e o colocou na região da Palestina, geograficamente, qual era o propósito de Deus colocar ele na Palestina? Ele sabia que futuramente os povos e as famílias se espalhariam para a Europa, Ásia, África. Aonde Deus geograficamente estaria colocando o seu povo? No centro do mundo conhecido. Percebam ou não? A convergência dos europeus, dos africanos, do Oriente Médio, do Oriente Próximo, da Turquia, dos árabes, aonde todos esses povos convergiriam? Na cidade, no país, no povo santo que levaria luz ao seu redor. Esse era o propósito de Deus. Infelizmente, esse povo escolheu errado ao longo da sua história também, né, por ação do inimigo. Então, geograficamente, Deus tinha um plano para esse povo também, tá? Então, vamos para a próxima comparação que nós faremos entre Adão e Abraão. Adão seria uma bênção de Deus, assim como Abraão. Adão recebeu a ordem de dominar, né, ser o líder, o mordomo da humanidade, né, dos animais, e Abraão possuiria domínio. Ele daria para Abraão a terra como herdeiro, né, da terra da promessa. Ele seria senhor para abençoar Adão e Abraão da mesma maneira, tá? E ambos receberam a mesma ordem: multiplicar e frutificar. Em tua semente serão benditas todas as nações. Possuirás as portas dos teus inimigos. Vejam que promessas maravilhosas e poderosas, né? Mas será que Abraão poderia restaurar o plano inicial? Será que ele seria o descendente, o Messias escolhido? Infelizmente não,
pois ele também pecou, ele mentiu, desconfiou de Deus, né? Porém, Deus teve misericórdia e ensinou uma lição maravilhosa através do seu filho Isaac, que o Messias seria muito parecido com seu filho Isaac, submisso, obediente, disposto a entregar sua vida para obedecer a Deus, tá? Então vejam essa comparação que nós fizemos muito rapidamente entre Isaac e Jesus. Gênesis 22 diz, em tua descendência serão benditas todas as nações, né? Gálatas 3,16 dirá depois Paulo, muitos séculos depois, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Então, está falando que todos aqueles que forem enxertados pela fé na família de Abraão teriam oportunidade da salvação. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se, né? João capítulo 8, 56. Vamos avançar no nosso estudo. E a Sete também nasceu um filho, chamou seu nome Enós. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Eu vou passar um pouco rápido por esses slides, porque o objetivo aqui é mostrar que o objetivo de Deus com cada patriarca que ele chamava para fazer parte do povo escolhido de Deus, ele pretendia que eles edificassem um altar. Gênesis capítulo 12, versículo 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar. O que Abraão tinha costume de fazer então? Ele matava um cordeirinho em obediência ao pedido de Deus, para ele entender dia a dia que o perdão viria através da morte de um inocente, tá? Que seria um exemplo e um tipo do verdadeiro cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então, esses homens foram ensinados a repetirem a lição da salvação, que é substituição. E aqui nós vemos uma ilustração de que ele fazia diversas vezes e seu filho era familiarizado com os sacrifícios, né, que seu pai fazia em obediência a Deus. Ok? Então é muito interessante que a semente, né, que Deus daria a Abraão, os seus descendentes, também foram convidados a fazer o mesmo, tá? Então eles estabeleceriam altares para relembrarem a salvação em Cristo Jesus. Muito bem, vamos para a parte da aplicação futura e com isso nós terminaremos nosso estudo, porque toda promessa é dívida, né? E em que momento você vai falar do futuro? Vamos falar agora. O que a Torre de Babel tem a ver com o futuro? Vocês já viram que existe uma torre muito famosa que está numa das maiores cidades do mundo e que representa a união dos povos? Vocês já pensaram que existe alguma construção semelhante nesse aspecto? Não necessariamente o edifício ou a torre mais alta do mundo, mas algum de vocês será que consegue lembrar de um prédio muito alto, uma torre, né? Não como a de Babel, mas né, em termos construtivos, mas um edifício muito alto que representa a união das nações? Pois é, eu creio que algum de vocês lembraram de que existe um prédio chamado a sede da ONU, né? A sede das Nações Unidas. Então vejam aqui como nós vemos que existe uma semelhança, uma analogia entre o que seria a união dos povos. Ok? Então, eu estou tendo um probleminha com o computador. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Maravilha. Estamos. Então tá bom, vamos continuar. Obrigado.
o edifício e a instituição das Nações Unidas surgiu após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, é um evento que não tem uma comparação com a Torre de Babel, mas o objetivo do estabelecimento das Nações Unidas era justamente colocar objetivos comuns para todas as nações para evitarem a guerra. E aqui precisamos ser muito claros, né? Todos nós queremos a paz e esse objetivo é louvável. Não há nenhum problema com isso. O problema está que o inimigo nunca dá as caras para os seus objetivos e os seus fins da maneira que ele mostraria a real evidência dos seus objetivos e fins. Então, o que o inimigo, por trás de uma paz aparente entre as nações, para evitar a guerra, ele estava fazendo o quê? Criar meios políticos e legislativos, né, para que ele pudesse, no futuro, criar um único bloco de nações, tá? E nós não vamos falar aqui muito, não vai dar tempo, etc. Mas no futuro haverá alguém que será semelhante a Nimrod, no aspecto de liderar a união desses povos na política e na religião, tá? Porque ambas, o aspecto cultural, da língua, tudo isso já está sendo superado através da globalização. E vocês são testemunhas disso, né, ao longo das décadas. Hoje nós nos aproximamos em transporte, logística, comunicação, meios, etc. Isso já está hoje praticamente superado. Então, há as barreiras que ainda nos encontramos no aspecto da religião. Nós somos muito diferentes dos muçulmanos e assim por diante. Então, o que está ocorrendo também nos últimos anos, de uma maneira muito acelerada, é que as religiões e os seus líderes estão se unindo. Já existe, assim como existe a Liga das Nações, né? Existe o Concílio Mundial de Igrejas. Então, essas igrejas já se uniram, já assinaram vários tratados, já existe, né, uma liderança muito nítida e muito clara na figura de o Papa. Isso começou com João Paulo II, Bento XVI, etc. E eles foram muito ativos. E Francisco, muito mais ainda na perspectiva de unir, né, por amor, atrair e deixar para trás tudo que nos divide, nos dividia. Não tem nenhum problema com isso, né? Nós precisamos pregar a união, o amor entre os povos, o respeito às desigualdades, tudo certo com isso. O maior problema é que essa união se configura em prol de uma rebeldia, a obediência de um mandamento que não está na lei de Deus, cuja lei de Deus não foi abolida, não foi anulada, cancelada por Cristo quando morreu na cruz do Calvário. Então, futuramente, quando nós estudemos o Apocalipse, nós teremos a oportunidade, e eu vou mostrar isso com muitos detalhes, não é o momento agora, nós vamos demonstrar de que a figura do Papa nada mais é representativa de um poder muito maior que existe há milênios, né? O papado. E esse poder, ele vai fazer algo que nunca ocorreu nessa terra, vai unir a política com a religião, vai liderar o mundo para que todos falem com um único objetivo e um único fim: cuidar do planeta para evitar todas as catástrofes, eliminar de uma vez todas as guerras, todos nós nos unindo para guardar um falso dia de adoração. Isso é o que a história da Torre de Babel está nos dizendo nas entrelinhas, o que vai ocorrer no futuro. Um único sistema de governo está se preparando. Já está mais do que comum, não é novo esse vocabulário de dizer uma nova ordem mundial, né? Está se preparando um grande reset, igual a gente usa os termos na informática, né? Desligar o computador para que todas as ferramentas voltem a funcionar normalmente. Se esse mundo, economicamente, politicamente e socialmente não tem jeito, vamos reiniciar tudo, vamos eliminar todas as dívidas, vamos iniciar uma nova legislação mundial, né? Um único bloco de Nações Unidas. E para que isso ocorra, e nós não estamos vendo isso ainda, para que isso ocorra, nós precisamos o quê? Justificar para o mundo de que
Uma pandemia, né, precisa nos unir. Uma guerra está dividindo o Ocidente do Oriente, né? E há necessidade de terminar com isso e evitar guerras, né? Para nós reagirmos melhor às catástrofes naturais, precisamos ter recursos unificados, né? Meios unificados para que consigamos, de alguma maneira, sair da situação em que nos encontramos. Como eu disse, tudo certo com esses objetivos, o problema é que tudo isso vai convergir no dia equivocado de guarda. E não é apenas porque é um dia, porque é o dia sábado, porque é o dia domingo. Não. É porque o sábado é o único dia na lei de Deus que reconhece a Deus como Criador. Se algum de nós, ainda por desconhecimento da palavra de Deus, lá naquela época, guardarmos o domingo, será por reconhecermos a autoridade daquele que mudou do sábado para o domingo. Então, é uma questão de idolatria, sim. É uma questão de rebeldia, sim. Se a lei de Deus não foi mudada, se Jesus guardou toda a lei para cumprir, né, cumpri-la e demonstrar que nós podemos também guardar pelo seu poder, e que ele viveu uma vida sem pecado, porque nós precisaríamos guardar o dia do sol. O sol é um astro que foi criado por Deus. Indiretamente estamos nos ajoelhando, inclinando diante de algo que foi criado por Deus e não diante do próprio Deus, quando nós, por livre e espontânea vontade, ou quando no futuro por livre e espontânea pressão, né, entre aspas, nós formos obrigados a guardar o domingo. Então, por isso nós estamos estudando Gênesis, para que você tenha clareza para onde a Torre de Babel apontou e para onde vão apontar as próximas cenas e capítulos da história da humanidade. Poderão vir mais rumores de guerras, pode ser que este não seja o último, pode ser até que seja o último, nós não sabemos, nós estamos dizendo que vai se iniciar uma terceira guerra mundial, a Bíblia não diz de que a humanidade será destruída pela guerra, Deus está no controle de tudo, há um propósito para o que está acontecendo. Houve um propósito para a pandemia, mas o que nós vemos é que esses eventos aceleram a unificação e união da humanidade. Vejam no aspecto digital quantos avanços ocorreram. Hoje tudo é eletrônico, daqui a pouco vai desaparecer o dinheiro, né, e tudo será eletrônico, no seu celular, a localização, a sua posição, com quem você fala, o que você posta, tudo isso será controlado num sistema onde você poderá, inclusive, convidar outras pessoas a participarem e acusar a outras que não estão participando do sistema. Tá? Então, o futuro nos espera uma aproximação planejada, ok? E no meio disso tudo se fala de quê? Filosofias, política, religião, tudo misturado, né? Os evangélicos, os católicos, os muçulmanos, todos estão se unindo em prol desses objetivos bons, positivos e comuns. E cada um será respeitado na maneira em que for acreditar. Cada um poderá continuar exercendo a sua liberdade e acreditando e praticando o que quiser, tá? Não vai ser criada uma religião única. Essa não é a proposta do inimigo, porque se ele fizesse isso, ele daria as caras e o engano seria desmantelado de uma hora para outra. Mas o que ele vai fazer o quê? Ele vai manter todo mundo na sua religião, no seu país, com a sua língua, mas ele vai unificar através de uma única política e a guarda de um único dia de repouso, de forma que todos possam dizer: isso é o que vai salvar o nosso planeta, né? Um único governo, uma única liderança que possa estabelecer critérios sociais iguais para todos, tá? Então, será que no futuro vai se levantar um novo sistema que vai aglutinar todas essas características de confusão de Babilônia do passado? Sim. E o que vai ocorrer? Será que Deus estará alheio a que está por ocorrer? Não. Eu queria aqui fazer o mesmo convite que Deus fez a Abraão, e não porque eu me considere, né, profeta ou nem sequer eu sou pastor, mas o convite é em nome de Jesus.
Se tem alguém aqui que está acompanhando os estudos, se tem alguém aqui que ainda não conhece a Bíblia, não conhece as profecias da maneira como eu estou rapidamente resumindo, eu queria fazer um convite em nome de Jesus. Filho querido, abandone e deixe Babilônia, para que você não receba as pragas e os castigos que a Bíblia e o Apocalipse descreve que quando isso for ocorrer, apenas a família de Deus, o povo escolhido, que não será mais Israel, ele se encontrará em todas as nações da terra, né, pregando o evangelho, dando testemunho a todas as nações. Antes do fim, seremos libertos pela misericórdia de Deus de todos os flagelos que virão contra a Babilônia. No passado, Deus castigou com fogo, com água. Isso não vai ocorrer mais. Deus vai cumprir suas promessas. Mas no futuro, Deus precisará dar um fim. O último ciclo vai findar quando Deus precisar purificar esta terra e, por misericórdia, terminar de uma vez por todas com qualquer possibilidade de guerra, de pandemia, iniciando o seu reino eterno com aqueles que tenham o coração transformado pela sua graça e pelo seu poder. Por isso que você está recebendo hoje o convite para deixar Babilônia, abandonar Babilônia. E qual é a palavra que Deus usa? Vejam que é um pai amoroso. Sai dela, povo meu. Querido amigo, querida amiga, querido participante da nossa classe, você faz parte do povo de Deus, estando em qualquer religião que você se encontre. Mas você não vai fazer parte do povo de Deus se você continuar lá. Você precisa, como Abraão, sair de uma confusão filosófica, política que você se encontra e encontrar a verdade que vai libertar você de todo o engano, de todo o mal. Então, eu queria convidar você para que você pudesse decidir a favor de fazer parte da família de Deus, da semente de Deus. Você vai ser o cumprimento de Gênesis 3,15 de qual lado? Da família dos filhos dos homens ou dos filhos de Deus? Que Deus nos abençoe para que nós possamos escolher sair de Babilônia, porque Babilônia se encontra em todos os lugares, nos lugares que nós menos pensamos, nas nossas igrejas, nos nossos quartos, nas nossas literaturas, nos nossos pensamentos, porque a base principal de Babilônia são duas letrinhas. Leia Daniel capítulo 5, quando você vai ver quais são essas duas letrinhas que formam a base de Babilônia. O rei Nabucodonosor proferiu elas quando disse: eu criei tudo isso, eu conheço tudo, eu não aceito que Deus dirija a minha vida, eu não aceito que nenhum pastor diga o que eu tenho que fazer, eu não aceito religião nenhuma, eu não aceito que o meu dinheiro vá para nenhuma igreja, eu tenho uma opinião própria, eu sou dono do meu nariz, eu não preciso pedir perdão, eu não preciso mudar, eu não preciso de ninguém, eu. Deus quer nos libertar do nosso eu, porque o nosso eu nos leva para a perdição e para a morte. Aceite o convite de sair e abandonar a Babilônia, que Deus tem um plano especial, uma nova terra, uma terra transformada, a eternidade à sua disposição. Vamos fazer uma oração nesse momento. Oremos. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo livro do Gênesis, pela história da Torre de Babel. Obrigado, Senhor, porque os teus mandamentos são muito claros, transparentes. Nós não podemos nos aglomerarmos, nós não podemos ser rebeldes aos teus mandamentos, muito menos promover idolatria, desobediência. Senhor, perdoa nossas faltas, nossas falhas, se até aqui nós de alguma maneira fomos negligentes nesse aspecto. Ajuda-nos a entender os teus planos para hoje, para o tempo que nós vivemos. Nos aceite, Senhor, dentro da família de Cristo. Nós queremos fazer parte do povo de Deus, não porque apenas queremos nos salvar, mas entendemos que agora precisamos, seremos instrumentos para salvar outros, para abandonar a Babilônia, para deixar a confusão e termos clareza, esperança e liberdade conhecendo as verdades da tua palavra. Toca o coração de cada pessoa que está ouvindo, que teu Santo Espírito possa
e tocar cada um desses corações para que eles possam se converter. Obrigado pela oportunidade que nós temos ainda de estudar a tua palavra. Abençoe cada um de nós. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.